Eu esqueci de trocar o texto ali no slide. Do versículo 2 ao versículo 18. Caio, se você puder corrigir para nós, fazendo um favor. Filipenses capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 18. Vocês têm um exemplo agora. Desenvolvam. Vocês receberam um exemplo. Lembra do exemplo do capítulo 2? Do esvaziamento de Cristo, que mesmo sendo Deus, ele não... No capítulo 2, mesmo sendo Deus, ele decidiu agir como homem aqui para sofrer uma morte e uma morte de cruz. Então o apóstolo Paulo vai nos ensinar hoje. Nós temos o exemplo de Jesus. Agora desenvolvam a sua salvação. Vamos ver com fé a palavra do Senhor. Assim, meus amados, como vocês também obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações ou discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, eu fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, obrigado pela tua palavra. Fala conosco mais uma vez através dela, Senhor. Teu Filho, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu para melhorar uma igreja tua. E o Senhor preservou a palavra para melhorar a nossa hoje e a nossa maneira de viver, para nos tornar mais parecidos com o teu Filho Jesus. Nos ensina mais uma vez pelo poder da tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quando nós pensamos na cidade de Brasília, a capital do nosso país, é impossível não pensar em dois nomes. Em dois homens que deixaram a sua marca registrada na história. Homens que já morreram, mas que quando olhamos para Brasília, rapidamente a gente se lembra deles. Você já deve estar pensando sobre quem eu estou falando. Juscelino Kubitschek de Oliveira e Oscar Niemeyer. O presidente visionário que idealizou, levantou o ousado projeto de transferir a capital do país para o coração do Brasil. Uma terra distante que não tinha nada lá. O outro, o arquiteto que transformou esse sonho em obras concretas, marcando a paisagem com obras que se tornaram símbolos de modernidade. E identidade nacional. Brasília é o reflexo do ideal de um e do traço criativo do outro. As suas vidas se tornaram exemplo e inspiração para a construção de algo muito maior do que eles mesmos. Porque eles já se foram e a cidade continua lá. Na escrita dessa bela carta à igreja de Filipenses, Paulo é como esses homens. Ele olhava para o futuro. Ele esperava que a ação dele no presente traria a glória que fosse vivida no futuro. Ele está olhando para frente, para o dia do Messias. O dia em que Deus vai trazer ao mundo justiça e paz verdadeiras. Onde o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores vai governar no seu retorno glorioso. Em que, como nós vimos no final do texto de domingo passado, todo joelho se dobrará e toda língua confessará
que Jesus Cristo é o Senhor. Olha o que Paulo escreve em Filipenses 3, versículos 20 e versículo 21. Vai um pouquinho para frente aí na sua Bíblia. Filipenses 3, versos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Ele não sabe se viverá até ver esse dia. Na realidade, ele não sabia, né, o apóstolo Paulo, naquele momento. Mas ele planejou tudo para ver a igreja do Senhor brilhar no meio de um mundo caído. Ser irrepreensível no meio de uma geração pervertida e corrupta. Se a igreja permanecesse firme e trabalhasse de modo unido, como o apóstolo Paulo estava ensinando a igreja de Filipenses. Se naquela época o mundo já estava pervertido e caído, imagina hoje, nos nossos dias. Então, da mesma forma como Brasília carrega em si a marca desses homens que sonharam e a construíram, a igreja de Cristo carrega em si a marca de um modelo que é infinitamente superior, infinitamente maior, que é o modelo do próprio Deus homem, que viveu entre nós, o Senhor Jesus. No coração da carta, Paulo apresenta o exemplo supremo de humildade e obediência. Depois você pode ler de novo Filipenses 2, do versículo 5 ao versículo 11. O Senhor Jesus, sendo Deus, se esvaziou, tomou a forma de servo, foi obediente até a morte e a morte de cruz. Esse é o paradigma da vida cristã. Olhar para Cristo, contemplar a sua obra e então refletir o caráter de Jesus na nossa caminhada terrena. Eu já dei esse exemplo antes. Nós, como crentes, brilhando no meio de um mundo caído, é igual o sol e a lua. A lua não tem luz própria, mas a lua, ela reflete a luz do sol e espalha a luz do sol nas nossas noites escuras. Nós também não temos luz própria, mas nós refletimos a luz de Jesus. A luz de Jesus brilha forte, ela reflete em nós, e nós espelhamos essa luz no meio da escuridão desse mundo caído. Olhar para Cristo, então, contemplar a sua obra e refletir o seu caráter durante a nossa caminhada. Mas Paulo deixa claro que essa não é uma tarefa que depende apenas da força humana. Se dependesse só de nós, com certeza, nós falharíamos. Logo no início da carta, ele lembra os filipenses, no capítulo 1, versículo 6. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de aperfeiçoá-la e completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, quem constrói a igreja é Cristo. Quem dá o crescimento para a igreja é o próprio Deus. Assim, o chamado à obediência e à perseverança não é um peso insuportável, mas é a resposta confiante a um Deus que opera em nós tanto o querer quanto o realizar. A grande ideia da pregação de hoje é essa aqui. Partindo do exemplo de Cristo, os cristãos devem desenvolver a salvação de forma obediente e perseverante, testemunhando sem murmurar, alegrando-se mesmo em sacrifício, pois Deus mesmo é quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. O foco de toda essa carta está no avanço do Evangelho, na defesa da fé em meio às tribulações e na melhoria e no aperfeiçoamento dos santos em Cristo. Paulo já havia dito, eu quero que vocês saibam, irmãos, que as coisas que me aconteceram
tem, antes de tudo, contribuído para o progresso do Evangelho. Filipenses 1:12. E ele continua exortando, versículo 27 e 28. Lutando juntos pela fé evangélica e em nada intimidados pelos adversários. Por isso, quando Paulo chama os filipenses a desenvolver a salvação e a viver sem murmuração, não é apenas por uma questão de disciplina pessoal, mas é para que a igreja brilhe como luzeiro no mundo, mantendo firme a palavra da vida, a palavra da verdade. Lembrando sempre que nós somos embaixadores dos céus aqui na terra. Nós estamos representando a Jesus por onde nós estivermos andando. Então o alvo é maior, o evangelho deve avançar, a fé evangélica deve ser defendida e Cristo deve ser glorificado pela vida da igreja. Jesus nos desafia a desenvolver a salvação com obediência e alegria. Mas afinal de contas, o que significa isso, desenvolver a salvação? Nós vamos refletir sobre isso em 3 momentos. O primeiro deles está aqui. Desenvolvam a sua salvação em obediência perseverante. Desenvolvam em obediência perseverante. Os 2 primeiros versículos aí, versículos 12 e 13. Preste bem atenção no que Paulo escreveu no final do versículo 12. Você pode manter a sua Bíblia aberta e ir acompanhando a exposição da palavra de Deus. Desenvolvam a vossa salvação de que jeito? Com temor e tremor. Desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. Depois de advertir a igreja sobre o partidarismo e a vanglória, apresentar o exemplo perfeito do que Cristo fez, nos primeiros 11 versículos aí do capítulo 2, Paulo passa a aplicação prática daquilo que ele acabou de ensinar agora na vida dos filipenses. O apóstolo os exorta a desenvolverem a salvação com temor e tremor. Não é como quem conquista a salvação por esforços próprios, por esforços humanos, mas como quem faz frutificar aquilo que ele já recebeu de Deus. Desenvolvam a vossa salvação. Vocês já têm a salvação. Em Cristo Jesus vocês foram salvos. Paulo está falando para crentes da igreja de Filipos. Vocês já foram salvos. Só que agora vocês precisam crescer. Vocês precisam desenvolver. Vocês precisam amadurecer. O apóstolo os exorta a desenvolver a salvação com temor e tremor. Vossa salvação significa que é algo que a gente já tem, já pertence. Paulo não está ensinando aqui salvação pelas obras, porque em todas as suas cartas ele enfatiza repetidas vezes que a salvação não é por obras, mas é pela fé no Senhor Jesus. Em Efésios, ele diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, isso é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie de estar sendo salvo por conta de coisas que ele está realizando. Então o sentido é que nós devemos desenvolver a salvação que Deus colocou dentro de nós. O pastor Russell Shedd fez uma comparação bem interessante sobre isso, indicando que a salvação recebida não é algo estático, parado, mas é algo meramente teórico, mas é algo completamente dinâmico, completamente crescente. É o que nós chamamos de santificação, que é a obra do Espírito Santo em nós, de nos fazer parecidos com Jesus a cada dia que nós vivemos. Então o verbo traduzido por desenvolver aí a salvação, ou realizar, ou trabalhar, reflete a necessidade de crescimento e prática
na vida diária. Semelhante ao desenvolvimento natural da vida em uma criança, por exemplo. Ele comparou essa ideia a crianças marginalizadas em locais difíceis, como a Cracolândia, em São Paulo, por exemplo, cuja vida está presente naquelas crianças, mas o potencial de desenvolvimento de vida daquelas crianças, mergulhadas ali naquela vida, ele está abafado por causa da droga, da violência, do abandono. Então as crianças estão vivas, mas elas estão sufocadas pelas dificuldades que elas enfrentam ali naquele ambiente tão hostil. Da mesma forma, um cristão que não pratica a obediência e não busca viver em santidade, ele terá uma vida espiritual inexpressiva, estéril, sem influência, parada, que não dá frutos, mesmo ele sendo salvo. Ele vai ter uma vida espiritual minguada, raquítica, parada, que não dá fruto nenhum. A salvação, portanto, precisa ser visivelmente desenvolvida, refletindo a transformação que Deus iniciou na vida de cada salvo em Cristo. Por isso que ele compara a vida do salvo como um luzeiro que resplandece, que brilha no mundo perdido. Por isso que Jesus, nós lemos hoje no começo, ele nos desafia a sermos luz no mundo. Não dá para esconder uma cidade iluminada em cima de uma montanha. Da mesma forma que você olha para a montanha, não dá para esconder aquela cidade. A nossa vida no meio desse mundo perdido tem que brilhar, porque nós temos a presença de Cristo no nosso coração. Esse desenvolvimento deve ocorrer com temor e com tremor, ou seja, com sinceridade, de forma responsável, diligente, querendo crescer, esforçando para melhorar, lutando contra o pecado, lutando contra as trevas, fazendo a diferença onde Deus nos colocou. E contando com a graça de Deus na nossa vida, porque é Ele que opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Versículo 13. Isso une duas dimensões que são aparentemente paradoxais na vida cristã. Por um lado, a segurança da salvação, e por outro lado, a perseverança na prática, na obediência e no crescimento da maturidade cristã, que é exigida pelo chamado a uma vida transformada. Isso é, Deus opera em nós o querer e o realizar. Ele nos deu a salvação. Agora cabe a nós frutificarmos, dar frutos que tornem a nossa salvação visível para o mundo. Os irmãos estão compreendendo isso? O Senhor nos salvou pela graça. Nós cremos em Jesus e fomos vivificados. O Espírito Santo colocou vida em nós. Deus nos deu vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Agora Deus nos coloca no caminho e fala: caminhe, brilhe, resplandeça a luz por onde você passar. Então, desenvolver a salvação significa assumir uma postura ativa e vigilante na vida cristã, permitindo que a graça de Deus na nossa vida resplandeça no mundo e evite um cristianismo acomodado, superficial ou parado, sem movimento. Do mesmo jeito que uma lagoa de água parada só serve para juntar dengue, uma vida cristã morna, parada, não vai refletir a salvação que é dada por Jesus. O que Paulo está confrontando aqui é justamente gente que vive estagnada, parada no tempo. Pessoas que caíram numa rotina engessada, vivendo de maneira quase que automática, em que os dias passam e nada acontece. Entra dia, sai dia e ele continua do mesmo jeito. Acorda cedo, vai para o trabalho, trabalha o dia inteiro, volta para casa, deita no sofá, assiste televisão, come, vai para a cama dormir de novo, no outro dia acorda e tudo continua do mesmo
do mesmo jeito. Vivem como se fossem robôs, apenas cumpridores de tarefa. Como diz o bom ditado mineiro, vendendo o almoço para comprar a janta, né? Mas sem produzir nada que reflita a vida que Cristo colocou em seus corações. Não pregam o evangelho, não servem aos irmãos, não participam das atividades da igreja, não desenvolvem relacionamentos com outros irmãos, não oram, não se alimentam da palavra com seriedade. É uma existência espiritual sem fruto, como uma árvore que tem raiz, que está viva, mas que não dá flor, que não dá fruto, que não produz. A palavra de Deus está dizendo que o cristão não pode se conformar a esse tipo de vida estagnada. Se o Senhor Jesus te deu a vida, é para você frutificar para a glória de Deus. O chamado é para desenvolver a salvação recebida de forma prática e de forma que seja identificável pelos outros. As pessoas têm que olhar para nós e ver a diferença. Crescer em santidade, perseverar na obediência, deixar o evangelho moldar as nossas atitudes diárias. Uma vez um rapaz foi para o exército, serviu o exército durante o ano inteiro. Naquela época, na minha época, há tempos atrás, ele chegou no pastor antes de ir: pastor, ora por mim. Eu ouvi falar que todo mundo que vai para o exército, o negócio lá é tão complicado que eles se desviam e nunca mais voltam para a igreja. Ora para mim, pastor, que eu quero ir para o exército e ficar firme. Aí o pastor orou, ele foi embora, era em outro lugar. Passou um ano, ele voltou. Voltou e foi lá na igreja de novo, falou para o pastor: pastor, passei o ano inteiro e eu estou aqui de volta. Pô, glória a Deus, filho, que o Senhor te manteve. Então conta para mim, o que você fez para você se manter firme? Eu não contei para ninguém que eu era crente. Ninguém ficou sabendo que eu era crente. Vocês acham que isso é uma vida que dá fruto, que dá luz do evangelho? Alguém passar o tempo inteiro junto com a gente e nunca perceber que a gente é diferente? Trabalha com você o ano inteiro, a semana inteira. Às vezes passa mais tempo com você do que a sua própria família. E você, em nenhum momento, você fala do amor de Deus para quem está do seu lado. É isso que é desenvolver a salvação. É brilhar. É deixar a luz do evangelho brilhar na nossa vida. A palavra de Deus está dizendo que o cristão não pode se conformar a essa vida parada. O chamado é para desenvolver a salvação recebida de forma prática, visível. Significa sair do comodismo, assumir uma postura ativa, falar de Cristo ao colega de trabalho, servir na comunidade de fé, investir tempo em oração, caminhar em discipulado com alguém, cuidar um do outro. Hoje de manhã nós vimos sobre isso, sobre o discipulado. Todos os irmãos precisam ter duas pessoas caminhando com você ao mesmo tempo. Uma que você vai ensinar e a outra que você vai aprender com ela. Então todo mundo precisa estar caminhando simultaneamente com duas pessoas. Uma que você vai crescer em maturidade aprendendo com ela, e a outra que você vai caminhar ensinando a palavra de Deus, para que vocês possam crescer, para que nós possamos crescer em relacionamento com Cristo. E isso deve ser feito com temor e tremor. Isto é, com seriedade, diligência, com medo de desagradar a Deus, mas sempre dependendo dele, que é quem opera em nós o querer e o realizar. Temor e tremor não é medo de ser castigado porque eu não dei fruto. Não é medo de ir para o inferno porque eu não estou agradando a Deus. Isso é castigo. É medo de desagradar ao Senhor que eu amo e que já me salvou. Eu sou tão grato, tão feliz pelo que eu recebi de Jesus, pelo exemplo que Cristo fez de morrer na cruz em meu lugar. Eu sou tão grato que eu fico envergonhado de caminhar a vida cristã sem dar fruto que glorifique a Deus. Eu tenho medo de desagradar o meu Senhor,
Não é questão de ter medo de ser punido. Isso é religiosidade. E religiosidade não pertence ao Evangelho. O Evangelho transforma vidas. A graça de Deus transformou a nossa vida. E porque nós fomos transformados por Jesus, nós damos frutos que glorificam a Deus. Assim o crente rompe com a superficialidade e mostra no dia a dia que a sua fé é viva e atuante. Essa obediência precisa ser perseverante, mesmo sem a presença do apóstolo. Olha a continuação do texto. Vocês sempre obedeceram, Paulo está lembrando, enquanto ele estava presente no meio deles. Agora, muito mais, na minha ausência, vocês devem desenvolver a vossa salvação. Não era uma obediência dependente da vigilância do líder. Atitudes que acontecem só quando tem alguém por perto vigiando. Mas é fruto de um compromisso pessoal, não diante de homens, mas diante de Deus. Compromissos que não se importam em agradar pessoas, mas importam em agradar a Deus, porque é grato pelo que o Senhor Jesus fez por nós. Obediência verdadeira nasce de um coração que entende que vive diante de Deus e não apenas diante de pessoas. Paulo sabia que não estaria sempre presente, mas isso não poderia ser desculpa para a igreja relaxar. O chamado é para que cada crente assuma a sua responsabilidade pessoal de crescer em santidade, sabendo que um dia prestará contas ao Senhor. E é diante dele, diante do Deus verdadeiro, que está presente em qualquer lugar, em todo tempo, que sabe de todas as coisas, que nós vamos dar frutos quando estivermos aqui nessa terra. A gente pode mascarar a nossa forma de viver de pessoas que conhecem a gente. Nós podemos até enganar a pessoa que está mais próxima de nós. Mas é impossível fazer isso diante de um Deus que sabe de todas as coisas e que conhece até a intenção do nosso coração. É assim que a fé se torna madura, quando continuamos firmes, mesmo sem aplausos, mesmo sem holofotes, mesmo sem supervisão, sem alguém nos lembrando o que a gente deve fazer. Obedecer apenas quando há alguém olhando é uma mera religiosidade. Obedecer sempre a Cristo é amor a Ele. É uma perseverança verdadeira e genuína. Por isso Paulo insiste que o desenvolvimento da salvação não é um projeto coletivo apenas, mas também é um processo individual. Cada um deve cultivar esse compromisso diário, confiando na graça de Deus, que sustenta e nos capacita para perseverarmos. Calvino aprofunda essa tensão entre responsabilidade humana e a ação de Deus, afirmando que a salvação é realizada em nós, ela vem de Deus. E o fato de Deus operar em nós não é razão para a nossa inatividade. Porque Deus operou a salvação em nós, não é motivo para ficarmos parados sem fazer nada. Do contrário, é um motivo para redobrarmos a nossa vigilância e o nosso esforço. É essa cooperação misteriosa, Deus agindo em nós e nós respondendo a Ele com temor reverente, que preserva o cristão da soberba de achar que pode tudo sozinho e também da preguiça de pensar que Deus vai fazer tudo em nosso lugar. Nós temos que fazer a nossa parte e Deus, com certeza, faz a dele. De qualquer forma, somente Deus pode nos capacitar para fazer isso. Assim, a vida cristã é um chamado à obediência perseverante, marcada por reverência, por humildade e por dependência de Deus. Como disse Paulo, é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a boa vontade dele. Então, meus irmãos,
Se no primeiro momento Paulo nos mostrou que a vida cristã é obediência perseverante, agora ele desce para um campo mais prático, para a vida, para o dia a dia. Porque não adianta apenas dizer que está crescendo em santidade, se na prática, na rotina, a própria vida desmente isso que a gente acabou de dizer. Por isso ele chama a igreja a viver sem murmurações e sem contendas. É aqui que a fé deixa de ser apenas uma convicção interna e começa a aparecer no jeito de falar, no modo de reagir às situações de adversidade da vida e até na maneira como nós lidamos uns com os outros. Paulo está dizendo, se vocês querem mostrar ao mundo que a salvação que vocês receberam é real, então deixem de lado as reclamações, os conflitos inúteis e brilhem no mundo como luzeiros no meio de uma geração perversa e corrupta. Esse é o próximo passo do desenvolvimento da nossa salvação. Deixar o Evangelho moldar as palavras e as atitudes, para que a luz de Cristo seja vista claramente através de nós. Desenvolvam a salvação testemunhando. Enquanto você testemunha, você não murmura. Versículos 14 até o versículo 16. Olha de novo aí para a palavra de Deus, para os versos 14 a 16. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Irrepreensível é quem não tem o que ser repreendido, quem não tem ponta solta, quem tem uma vida reta, que não tem o que precisa repreender. E sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, depois de chamar os filipenses a desenvolverem a salvação em obediência perseverante, Paulo mostra o modo como isso se manifesta na prática de vida em comunidade. Façam tudo sem murmurações e nem contendas. Versículo 14. Aqui ele toca num ponto extremamente sensível do nosso relacionamento entre irmãos. Murmurações, queixas, brigas nascem de corações egoístas, que só pensam em si mesmos, que quando é contrariado reclama, que não querem ouvir o outro, porque acreditam que as suas vontades e opiniões são sempre mais importantes. Isso é justamente o oposto do que Paulo já disse. Considerem os outros superiores a vós mesmos, há alguns versículos atrás. Ou seja, a murmuração não é apenas um problema de palavras, mas é um problema de coração, egoísta e competitivo. Esse espírito destrói a comunhão e torna a igreja irrelevante, porque gera o problema anterior que Paulo estava tratando, que é a questão dos partidarismos e da vanglória. Murmurações e contendas conduzem a ofensas piores, revelando que um coração murmurador se torna um terreno fértil para divisões e para escândalos. Em vez de cultivarmos um espírito murmurador que corrói a comunhão, nós somos chamados a viver de forma que as nossas palavras edifiquem e tragam vida. Lembra do que Paulo falou na questão do sofrimento? Que o sofrimento da vida dele estava servindo de incentivo para os outros irmãos a pregarem o evangelho também. Agora, se eu só murmuro, será que o meu sofrimento serve de crescimento para alguém? Ou não? O sábio já advertia em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, vai comer do seu bom fruto. Isso significa que cada queixa ou palavra áspera lançada na comunidade tem poder de gerar desânimo e divisão. Mas cada palavra de encorajamento e humildade
pode fortalecer vínculos e curar feridas. E ajudar o outro a crescer em relacionamento com Cristo. A prática de refrear a murmuração e buscar ouvir mais do que falar é um exercício espiritual que protege a igreja de se tornar irrelevante e a torna um sinal vivo do reino de Deus no mundo. Quando nós murmuramos, nós estamos dizendo que Deus não é suficiente para cuidar de nós. Isso é muito sério. Mas Paulo não quer apenas uma comunidade silenciosa, que não reclama, mas uma comunidade luminosa, que brilhe. Ele diz, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês vão brilhar como um luzeiro no meio do mundo. Versículo 15. É uma imagem poderosa essa. Ele queria que os crentes fossem como lâmpadas que brilham no meio das trevas do mundo. Deus os iluminou para este fim, que a pureza da sua vida resplandeça a glória de Cristo no meio de um mundo perverso. Isso ecoa a palavra de Jesus que nós lemos no início do culto. Vós sois a luz do mundo. Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que as pessoas vejam as nossas boas obras. E vendo as nossas boas obras, elas glorificam ao nosso Pai que está no céu. Quanto mais escura a noite, mais se percebe o brilho da luz. Quanto mais escuras são as trevas do mal que nos rodeiam, mais forte vai resplandecer a nossa luz que brilhamos no mundo. A vida de santidade não é uma opção decorativa, mas a própria forma de Deus testemunhar ao mundo a glória de Cristo. É como Paulo diz em Efésios 5, versículos 8 e 9. Pois outrora vocês eram trevas, só que agora vocês são luz no Senhor. Então andem como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. A luz não é apenas a luz não é apenas vida, mas também palavra. Paulo acrescenta, preservando a palavra da vida, no versículo 16. Continuando citando aqui o pastor Russell Shedd, ele disse que testemunhar como luzeiros envolve um duplo compromisso: a coerência da vida e a clareza da proclamação do Evangelho. Vida compatível com aquilo que eu prego. Eu vivo de acordo com o que eu falo. E não adianta também falar, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. A gente tem que ter vida coerente com aquilo que a gente prega. Não significa que a gente não pode falhar naquilo que a gente está pregando. Deus é misericordioso para perdoar pecados, mesmo quando nós falhamos enquanto pregamos. Se fosse assim, ninguém poderia pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é vida e verdade plena. Se fosse assim, deveríamos ser perfeitos ao pregar o Evangelho. Não tem ninguém que é. Todos pecaram. Mas o arrependimento nos faz aproximar de Jesus e aprender com aquilo que a gente prega também. Não basta viver de modo diferente, é preciso anunciar a mensagem que dá sentido a essa diferença. Paulo disse em Romanos 10:17, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Não é o que eu falo, mas é a palavra de Deus que vai trazer vida, que vai trazer fé. Aplicando isso para nós, reflita um pouco sobre isso. Quantas vezes nós caímos na rotina de murmurar contra o trabalho, contra a igreja, contra irmãos em Cristo, contra o que a gente vai comer, contra a roupa que a gente vai vestir? Às vezes nós murmuramos até contra Deus. Quantos cristãos parecem estar sempre reclamando, mas nunca testemunhando? Eu costumo brincar que a igreja é um lugar cheio de gente com iniciativa,
mas com muito pouca gente com acabativa. Isso é, tem muita gente dando ideias para os outros fazerem, mas não quer assumir a responsabilidade e ser o primeiro a iniciar um trabalho. Nós precisamos ir em frente. Hoje nós somos desafiados aqui na Escola Bíblica Dominical. Não é fácil, mas se cada um assumir o seu papel com compromisso, ninguém segura a nossa igreja em fazer a obra de Deus. É necessário a gente acordar e começar a brilhar. O Senhor Deus deu um talento para cada um membro da igreja. Cada um tem um dom especial, tem uma habilidade para algo. Use isso para a glória de Deus. Não espere só o pastor fazer alguma coisa. Comece você. Comece hoje. Saia da sua zona de conforto. Se doe mais. Porque é Cristo que vai operar em você tanto o seu querer quanto o seu realizar. Se entregue ao Senhor e faça a vontade dele de forma verdadeira. Quando nós abandonarmos a murmuração, nós vamos refletir a Cristo. A nossa vida vai se tornar um outdoor da graça de Deus. Irmãos, o mundo está em trevas. Isso não vai mudar. Por isso que Jesus fala que se a luz que há em você for trevas, que grandes serão tais trevas. Já está tudo escuro lá fora. Se a luz que há na sua vida se tornar trevas, vai só aumentar as trevas do mundo. Então a pergunta para nós é: você vai se somar às trevas com reclamações e disputas ou vai brilhar nelas com a palavra da vida? Nós vamos considerar outros superiores a nós mesmos ou vamos continuar insistindo em agradar o nosso próprio coração, que é pecador? Por isso, irmãos, que as nossas palavras e atitudes sejam como lembra Pedro, em 1 Pedro 4:11, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. No fim das contas, não se trata apenas de evitar a murmuração ou as discussões, mas de viver de tal maneira que cada gesto, cada esforço, diante das provocações, revelem a presença de Cristo em nós. Quando deixamos de lado a queixa e escolhemos servir, nós demonstramos que a nossa esperança não está nas circunstâncias, mas em Deus que sustenta todas as coisas. E assim, até mesmo em tarefas simples e discretas, nós vamos nos tornar instrumentos visíveis da graça que resplandece no meio das trevas. Um dia alguém me falou, mas como é que eu posso ajudar alguém se eu estou passando por tanta dificuldade, por tanto problema na minha vida nesse momento? Aí eu olhei para aquela pessoa e falei, vai procurar alguém que está pior que você e vai ajudar essa pessoa. Porque você vai se envolver tanto com o problema do outro que você vai acabar colocando o seu de lado. Daqui a pouco você vai ver que o seu problema é pequeno. É isso que Cristo nos chama para servir. Paulo estava preso, sofrendo na prisão, injustamente, e mesmo assim ele se alegrava, porque o evangelho de Cristo estava crescendo. É bem simples. Quando a gente passa a considerar o outro superior a nós mesmos, a gente vai enxergar que a dificuldade do outro é maior do que a minha. Eu vou parar de reclamar e de murmurar. E se desenvolver a salvação em obediência perseverante exige abandonar as murmurações e contendas, Paulo nos mostra um passo ainda além. Ele dá exemplo da própria vida dele nos próximos versículos. Mesmo quando esse caminho custa sacrifício, nós somos chamados a percorrê-lo com alegria. Olha aí para os versículos 17 e 18. Desenvolvam se alegrando mesmo no sacrifício. Olha os versículos 17 e 18, no final do texto. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, eu fico contente e me alegro com todos vocês.
Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Paulo nos convoca a desenvolvermos a nossa salvação com alegria, mesmo quando a vida é entregue como sacrifício pelo Evangelho. À primeira vista parece contraditório isso, né? Sacrifício e alegria caminharem juntos. Mas a realidade cristã revela que a verdadeira alegria nasce quando nós entendemos que o nosso sofrimento e a nossa entrega não são em vão, mas são instrumentos de Deus para confirmar a fé de outra pessoa, de glorificar o Evangelho, de demonstrar o amor de Cristo sendo colocado em prática. Paulo não apenas fala, mas ele está vivendo isso no momento da escrita dessa carta. Ele se coloca como exemplo vivo, lembrando que ele está preso sob o risco de morte e mesmo assim ele se regozijava. Irmãos, Paulo não tinha certeza se ele morreria durante a próxima madrugada, se ele teria condições de acordar no outro dia. Ele não sabia disso. O risco de morte era iminente. Ele estava sendo perseguido por causa do Evangelho. Lembrando que ele estava proclamando um novo rei. E o Império Romano já tinha eleito o imperador como Deus, como rei. Paulo estava indo na contramão de tudo. É uma perseguição que hoje a gente não recebe. Não recebe. Se você sair aí fora proclamando para todo mundo, Jesus Cristo é o rei, Jesus Cristo é o Senhor, ninguém vai prender você em dizer que o rei é o presidente do país, é o rei, é o governador, ou é qualquer pessoa. E se você proclamar a Jesus como rei, você está ferindo as leis do império. Paulo estava nessa situação. Ele se coloca como exemplo vivo. Ele nos ensina que a alegria cristã não depende de conforto, de sucesso ou de segurança pessoal, mas da convicção plena de que Deus utiliza o nosso sacrifício presente para abençoar a vida de outro e para a proclamação e crescimento do Evangelho. Um exemplo prático disso nos dias de hoje poderia ser o de um missionário ou pastor que serve em uma região hostil ao Evangelho. Ele enfrenta dificuldades diárias, ameaças de violência, escassez de recursos, pressões sociais, mas continua seu trabalho com dedicação e alegria, sabendo que cada esforço dele, cada palavra de ensino, cada oração que oferece, contribui para fortalecer a fé de outros e espalhar a glória de Cristo e fazer brilhar o Evangelho. Mesmo sem reconhecimento, mesmo sem ter segurança, ele se alegra ao ver vidas transformadas e corações voltados para Deus. Vivendo na prática a mesma perspectiva de Paulo. Sacrifício com alegria, porque Deus está no controle e usa seu serviço para um propósito eterno. De que vale a minha vida? O importante é que o Evangelho seja anunciado. O apóstolo Paulo falou isso em Atos dos Apóstolos. Mas não é só um missionário, um pastor que pode estar vivendo isso hoje. Um membro da igreja também pode viver isso quando ele dedica tempo, recursos e esforços para servir aos outros, mesmo sem receber reconhecimento ou conforto. Por exemplo, aquele irmão ou irmã que cuida de uma família necessitada, que visita enfermos, que ensina crianças na escola bíblica dominical, ou que apoia o ministério da igreja. E mesmo enfrentando cansaço, contratempos, críticas, ele permanece fiel. Às vezes encontra resistência dentro da própria casa. De um marido olhar para a esposa e dizer para ela, você já está indo para a igreja? De novo? De uma esposa olhar para o marido, mas você vai doar de novo dinheiro na igreja? Para servir a Deus é preciso abrir mão de tempo com a família,
precisa abdicar de compartilhar o pouco recurso financeiro que tem em prol da vida de outra pessoa. Ao fazer isso com alegria e confiança de que Deus usa seu serviço para o bem de outros e para a glória do Evangelho, essa pessoa vai experimentar a mesma perspectiva que Paulo experimentou. Sacrificar-se pelo reino com gratidão e contentamento, sabendo que cada ato de serviço é parte da obra de Deus na vida de outros e que será recompensado pelo próprio Deus, que diz em sua palavra, em Mateus 6, versículos 3 e 4. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. É fazer coisas sem aparecer, sem ser recompensado pelos homens. Nesse contexto do amor sacrificial vivido com alegria, nós podemos destacar algumas verdades essenciais aqui, para nós finalizarmos. Em primeiro lugar, o sacrifício é inevitável. Aquele que decide viver piedosamente vai sofrer perseguições. Servir a Cristo nem sempre é seguro ou fácil. E muitas vezes envolve custos reais, perseguição, em alguns contextos até risco de morte. Em segundo lugar, a alegria é sobrenatural, mesmo diante de perigos. Paulo demonstra plena confiança na soberania e no propósito de Deus, porque ele sabia que se ele morresse, o estar com Cristo é bem melhor. Em terceiro lugar, a comunhão no sacrifício. A vida entregue de Paulo não é apenas pessoal, mas fortaleceu a fé dos irmãos filipenses, tornando-se um sacrifício compartilhado. Cada ato de generosidade de um irmão fortalece a fé do outro. E por fim, em quarto lugar, a aplicação prática. Nós também devemos servir e suportar sofrimentos por Cristo. Reclamando? Murmurando? Não. Com alegria e gratidão, confiando que Deus governa todas as coisas e utiliza nosso esforço para o bem e para a glória do Evangelho. É por isso que depois de ensinar os filipenses a viver em unidade e humildade, Paulo mostra na prática como a vida cristã se manifesta em sacrifício e alegria. Ele se apresenta como exemplo de alguém pronto a morrer pelo Evangelho, quando ele declara aí nos versículos 17 e 18, se for derramado como libação sobre o sacrifício e serviço da fé de vocês, se eu morrer por causa disso, eu me alegro com vocês, eu me congratulo, eu fico feliz. Se eu morrer aqui agora, eu estou feliz, porque o Evangelho foi glorificado. E Paulo vai nos ensinar grandes verdades que moldam a nossa vida. Primeiro, a vida cristã é um sacrifício que honra a Deus. Paulo se vê como uma entrega, uma libação, que é um rito que no judaísmo e no paganismo consistia em derramar vinho ou azeite sobre o holocausto. Aqui também existia um costume desse tipo, né? Quando o sujeito pegava uma porção de bebida e antes de beber ele jogava no chão e falava, né? Isso aqui é para o santo. Isso aí é um ato de libação. Paulo está falando, eu estou pegando a minha vida e eu estou entregando diante de Deus. Paulo via os crentes de Filipe como um altar de sacrifícios, onde a vida e o serviço deles era como uma oferta a Deus. E sobre este altar via o seu sangue como oferta de libação. Lembra do exemplo de Cristo? Se Cristo, sendo Deus, se humilhou e se entregou a uma morte e morte de cruz, o que nós temos de tão especial que nós não podemos entregar para Deus de volta? Ou entregar para servir a vida de outra pessoa? A nossa fé em ação, mesmo diante de dificuldades, é um culto vivo. Olha o que Paulo escreveu em Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É isso que é o vosso culto racional. É apresentar a vida para o serviço ao Senhor.
Na prática, isso significa que cada escolha de servir com amor, cada gesto de generosidade, cada palavra de encorajamento ou ato de cuidado para com o próximo, mesmo quando eu estou cansado, mesmo quando eu não sou reconhecido, mesmo quando eu tenho que dividir o pouco que eu tenho, é um sacrifício vivo a Deus. E Deus que recebe em secreto, em oculto, Ele também vai recompensar. Ao dedicarmos a nossa vida dessa maneira, nós estamos oferecendo a Deus um culto que vai além do templo. Nosso dia a dia se transforma em adoração. As nossas ações concretizam a fé que nós professamos. Isso glorifica a Deus e edifica a vida dos irmãos que estão ao nosso redor. E segundo, o sacrifício cristão não é feito com amargura, mas com alegria. Porque se eu fizer com murmuração, reclamando, ou contando para todo mundo o que eu estou fazendo, não serve de nada também. Paulo não lamenta a sua situação de prisioneiro. Ele se regozija em ser usado por Deus para fortalecer a fé de outros. Olha o que Jesus disse em João capítulo 15, 16. Não foi vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Nós não escolhemos a Deus. Deus nos escolheu. Escolheu para quê? Para ir dar frutos, e frutos que sejam visíveis, e frutos que permaneçam. Terceiro, a nossa vida deve refletir a Cristo em obediência e serviço que pensa no outro e não em nós mesmos. A fé não é algo vago. Se a fé não demonstra frutos, essa fé é morta, como disse Tiago. A nossa fé precisa demonstrar frutos. Ela nos consagra a Deus e nos leva a agir em favor do outro. Paulo encoraja os filipenses a perseverarem e progredirem na sua própria salvação com temor e tremor, confiando na graça que opera tanto querer quanto realizar segundo a boa vontade de Deus. Na prática, meus irmãos, nós precisamos refletir. Quantas vezes a gente se queixa das dificuldades de servir ou nos acomoda esperando que outros façam o trabalho duro no nosso lugar? Paulo nos desafia a olhar para Cristo, que se humilhou até a morte, e a morte de cruz. Ele é o nosso exemplo. E precisamos nos alegrar, mesmo quando a nossa vida for derramada no serviço para os outros. É difícil isso, não é? Mas Cristo deu o exemplo. Como homem, ele viveu aqui e se entregou. E nós podemos também abençoar a vida do outro. O chamado é claro. A nossa fé deve manifestar em ações concretas. Sacrifícios de tempo, de talentos e até de conforto pessoal. Sempre com alegria e confiança na obra de Deus. Assim a nossa vida não apenas reflete Cristo, mas confirma o Evangelho. E a nossa perseverança será motivo de glória no dia do Senhor. E será motivo para o crescimento espiritual da vida do meu irmão. Paulo explica isso em 1 Coríntios 3, de 13 a 15. Olha o que diz a palavra de Deus. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. O que Paulo está explicando aqui? Que nós vamos chegar diante do tribunal de Deus, o tribunal dos galardões. E cada um vai chegar com as suas obras, como se ele estivesse passando em uma fornalha de fogo bem quente. E se aquela obra passar pelo fogo e não se queimar, e não desaparecer, ela vai ser transformada num galardão. Mas se ela passar e se queimar,
Por exemplo, quando eu faço boas obras aqui e recebo os aplausos aqui, essa obra vai chegar diante do tribunal de Cristo e vai desaparecer, porque a glória já ficou aqui. Mas quando eu sofri por amor ao Evangelho, quando ninguém me recompensou, quando Deus viu aquilo que eu fiz, essa boa obra será transformada em um galardão. Vai ter gente que vai chegar no céu e não vai passar nenhuma boa obra. Ele não desenvolveu a salvação dele, mas vai ser salvo, como pelo fogo. Como se a casa tivesse pegado fogo de madrugada e você precisou sair correndo de lá para não morrer. Você sai só com a roupa do corpo cheirando fumaça, mas você sai vivo. Você não recebe nada, você não fica com nada, mas você está vivo. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A graça que nos sustenta para vivermos como Paulo, não com medo ou amargura, mas com coragem e alegria, sabendo que a nossa vida derramada se torna uma oferta, um sacrifício vivo que honra a Deus e fortalece a fé dos outros. O exemplo de Cristo e de Paulo nos lembra que a verdadeira alegria cristã nasce no serviço sacrificial, na fidelidade diária e na esperança firme de que Deus está transformando a nossa vida a cada dia e na confiança de que é Ele que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Então, meus irmãos, partindo do exemplo de Cristo, cada um de nós devemos desenvolver a nossa salvação de forma obediente e perseverante, testemunhando sem murmurar, alegrando-se mesmo no sacrifício, porque é Deus mesmo quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Amém? Vocês receberam o exemplo, o melhor exemplo de Jesus. Agora desenvolvam a salvação. Sigam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos ensinou mais uma vez. Faça, Senhor, com que essa palavra que recebemos hoje transforme a nossa maneira de viver. É só a Tua